pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Eu sou o André Versbicas, coordenador de marketing da agência, e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos grandes desafios da comunicação interna atualmente. Como manter o engajamento dos colaboradores vivo e pulsante em tempos de mudanças constantes. Olha só, segundo o relatório mais recente divulgado pela consultoria Gallup, no Brasil só 34% dos colaboradores estão engajados. 7 em cada 10 pessoas se sentem desconectadas. E esse desânimo pode custar à economia mundial cerca de 438 bilhões de dólares em perdas de produtividade. Como transformar informação em diálogo genuíno que gere confiança, motivação e participação? Como ativar líderes e canais para que cada colaborador se sinta parte da jornada da empresa? Como manter as pessoas interessadas, escutadas e alinhadas sem perder a agilidade e nem humanidade? O engajamento de colaboradores nunca foi tão desafiador, por isso eu te convido a ficar com a gente. No episódio de hoje, o engajamento em xeque. Como a comunicação interna pode superar esse desafio? E para me ajudar aqui nessa conversa, eu tenho comigo a Flávia Amati, gerente de comunicação e marca do HCor. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, André? E o Sidney Amora, gerente de comunicação interna do Grupo Trama Reputale. Bem-vindo. Oi, André. Tudo bem? Antes da gente começar, então, esse papo, entrar no assunto específico, eu quero que vocês se apresentem um pouco, contem sobre as suas jornadas, suas trajetórias de trabalho. Pode começar, Flávia? Posso. Bom, eu sou Relações Públicas, tenho mais de 20 anos de experiência na área e eu, assim, trabalho com algo que eu realmente gosto. Eu tive essa sorte na vida de ter escolhido minha profissão e ter acertado de primeira. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. É a primeira vez que eu trabalho num hospital, mas eu já estou no hospital há 6 anos, estou prestes a completar o 7º ano. Com a Trama a gente já vai para o 3º, né? E eu passei por empresas, assim, de diversos segmentos. Eu acho que esse é um trunfo da minha carreira, né? Eu construí minha carreira em segmentos diferentes. Então, já passei pelas áreas de entretenimento, engenharia, lazer, tecnologia, livraria. Então, eu pude ter contato, e sempre na área de comunicação, né? Então, eu pude ter contato com esses diversos setores e o que os diversos públicos necessitam dentro da área de comunicação. Mas eu comecei mesmo minha carreira na área de assessoria de imprensa. E aí, optei depois por fazer essa pequena transformação e fui para a área de comunicação interna. E hoje eu cuido de comunicação e marca no HCor. Então, eu tenho todas as áreas de comunicação com colaboradores, comunicação com o corpo clínico. Também cuido das nossas redes sociais, imprensa, enfim, todo o trabalho de comunicação com diferentes públicos é feito pela equipe de comunicação e marca do HCor, que tem aí 10 pessoas e que eu tenho a honra de liderar. Que legal, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sidney. Oi, gente. Oi, André. Oi, Flávia. Eu sou o Sidney Amora, para quem me conhece, mas pode me chamar de Amora, que bem melhor esse nome, né? Sidney é uma coisa muito séria. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de profissão, sou formado em publicidade e propaganda, mas comecei na área administrativa, mas fui me apaixonando pela área de publicidade, depois caí no marketing e fui galgando, fui subindo até chegar hoje na comunicação interna, como a Flávia falou. Eu me apaixonei, acho que é aqui que eu me encontrei e consigo, esse encontro, levar tudo que eu entendo da carreira para os meus clientes. Também sou igual a Flávia, trabalhei em várias agências, trabalhei em empresas, então acredito que eu tenho uma visão mais 360, entendo bastante dos dois lados da moeda e isso colabora bastante para a gente fazer um trabalho bem legal com os nossos clientes. Legal, bem-vindo, Sidney. Flávio, obrigado pela presença. Bom, Sidney, Flávio e os colegas que estão nos assistindo, não dá para começar esse videocast sem comemorar, sem comentar, sem falar um pouquinho aqui e aprender com a Flávia, que é considerada foi considerada agora em 2025 uma das top
5 executivas de comunicação corporativa da região sudeste do Brasil. Como que foi, Flávia, esse processo? Como que tá sendo viver esse reconhecimento? Nossa, tá sendo, assim, incrível, uma super honra, porque, como eu disse, eu comecei minha carreira, tive a sorte de escolher a minha profissão, assim, acertar de primeira, porque eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço, e ser reconhecida depois de 20 anos de carreira traz, assim, uma sensação de, nossa, tô no caminho certo, né? E tô ali ao lado de profissionais maravilhosos, e quando eu olho pro prêmio também e vejo que eu tô trilhando caminhos que também foram trilhados por referências que eu tive na minha vida profissional, sejam elas dentro da faculdade ou no próprio mercado, é realmente uma honra e é muito gostoso poder, sabe, tá celebrando. O ranking saiu tem, acho que nem 30 dias ainda. E, assim, a gente ainda tá celebrando. E aí, o time celebra junto, as pessoas na empresa celebram junto, as pessoas na família. Tá sendo muito gostoso. Que legal, parabéns. E é um reconhecimento que, assim, que me deixa bastante orgulhosa e feliz. Que legal. Inclusive dentro da trama, né? A gente comemorou bastante quando a gente recebeu essa notícia. Falei, nossa, um cliente nosso tá entre o top 5. E o Amora foi o primeiro a me dar a notícia. Logo cedo ele já me mandou um parabéns. Eu falei, parabéns. Como eu falei com muito orgulho, é a minha cliente. É top 5. É top 5 da região sudeste. Muito legal mesmo. Que muito legal. Gostoso. Que legal, parabéns. Bom, eu quero resgatar com vocês aqueles dados do começo da abertura do episódio, que a gente comenta a pesquisa da Gallup, né? De que 34% dos colaboradores somente estão engajados com os seus trabalhos. É a segunda vez que a Gallup faz essa pesquisa e essa retração foi apresentada pela segunda vez. E o primeiro dado que eles tiveram sobre esse assunto foi na época da pandemia, e agora em 2025. Agora, em 2025, na pandemia eram outros motivos, mas agora eles falam bastante sobre o uso da inteligência, a implantação da inteligência artificial nas empresas de uma maneira mais atabalhoada, com implementações mal conduzidas e sem olhar para as pessoas, né? Implantar a IA de uma maneira mais agressiva. Esse é um dos principais motivos dessa baixa aqui de engajamento em 2025. Mas do ponto de vista de vocês, o que realmente está em xeque nessas relações entre empresa e pessoas? Assim, quero entender se vocês sentem isso e se sim, por que o engajamento é baixo agora, 34% apenas? Olha, André, eu acho que a questão do engajamento, a gente tem sentido bastante, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia nos impôs um ritmo de trabalho, e aí não só falando como profissional de saúde, mas eu acho que todo mundo no mundo está passando por um momento de excesso de informação. É um peso grande, assim, eu preciso sempre ser muito produtivo, eu preciso sempre acordar às 5 da manhã, ir para academia, correr 10 quilômetros, tomar o meu café maravilhoso de manhã, e aí eu chego no trabalho ou dentro do meu escritório em casa e preciso produzir, apresentar meus resultados, e a vida está muito corrida. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco desengajadas, acho que muito por isso, pelo excesso de informação e pelo excesso de, talvez, um checklist ali. Ela tem que dar muito check em muita coisa para se mostrar dentro de padrões que passaram a existir, ao meu ver, depois desse mundo pandêmico que a gente viveu. Já tem 5 anos, né, que iniciou a pandemia, 2 que ela acabou, mas a gente ainda está vivendo esse ciclo. Eu acho que é muita informação. E acho que isso tem pesado bastante para as pessoas e para a falta de engajamento. As pessoas não dão conta de receber tanta informação. E essa infotoxicação, que a Flávia acabou de dizer, acho que eu vou bem ao encontro dela. Acho que acredito que seja isso também, né? E acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante sobre a humanização, né? A IA trouxe para a gente bastante operacionalidade, a gente consegue entregar mais rápido, mas começa a colocar tudo no automático, como a Flávia bem disse, tudo simplesmente em checklist, vai perdendo a humanização, o feeling, a característica, e acaba caindo o engajamento. Acredito que seja isso, sim, e a gente pode explorar mais isso.
E aí, a gente tem mais de 5 bilhões de usuários conectados no mundo. Assim, as redes sociais crescem bastante, né? Então, o que as pessoas conseguem absorver de informação? É difícil, né? É muita coisa que a gente precisa dar conta todos os dias, muita informação no mundo. E a gente tem aí iniciativas brilhantes de inteligência artificial. A gente vê inteligência artificial sendo usada na inovação, na saúde. A gente também vê inteligência artificial sendo usada para produzir programas nas próprias redes sociais. Sim. Que vão nos fazer rir e também tá valendo, né? Sim. Porque isso deixa a gente um pouco desconectada. Então, eu só acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia no uso da inteligência artificial para que a gente consiga usar de forma inteligente, mas que não mate a inteligência natural, né? Não dá pra gente deixar a inteligência artificial no comando sem que a gente olhe para isso. Legal. E, Flávia, comenta com a gente como é trabalhar na comunicação interna de um hospital do tamanho do HCor, né? Uma marca querida pelos brasileiros, né? Reconhecida pela população, enfim, referência mundial em cardiologia. São cerca de 5 mil colaboradores mesmo. E quais que são os desafios nesse planejamento, na execução do trabalho? São 5 mil trabalhadores, né? Porque a gente tem aí, além dos colaboradores, a gente também tem um corpo clínico que é aberto e a gente também tem prestadores de serviço. Então, mas a gente tem aí um público de 5 mil pessoas que a gente conversa todos os dias. Eu tô prestes a completar 7 anos no HCor e eu vivi momentos diferentes no hospital, né? Então, eu cheguei lá para implementar a área de comunicação interna, desde revisão de canais, eu cheguei no meio de uma implantação de intranet, então a gente estava olhando muito para a operação ali, e aí a área foi crescendo, e hoje, depois de quase 7 anos, eu tenho toda a área de comunicação. Mas o hospital, ele tem demandas muito específicas, porque um hospital, ele tem uma operação gigante, né? A gente pensa assim, é um hospital, mas por trás de um hospital que recebe pacientes, a gente tem operações de lavanderia, operações de gastronomia, a gente tem segurança, manobrista... hotelaria, né? Enfim. A gente tem a área de marketing, que ajuda a dar visão de tudo isso, mas pensando na operação é muito difícil, né? Porque a gente precisa ter... A gente trabalha como hotel, como lavanderia, uma grande operação e ainda atende pacientes, né? Mas a gente olha para o nosso colaborador e para o corpo clínico de uma forma bastante precisa para que a gente consiga estabelecer essa conexão. Porque o corpo clínico, por ser um corpo clínico aberto, então ele está nos principais hospitais de São Paulo. E o HCor recentemente foi eleito como o 6º melhor hospital do Brasil, de acordo com o ranking da Newsweek. É um ranking super respeitado mundialmente no setor de saúde, né? E nós somos o 6º melhor hospital. Só que o mesmo médico que está no HCor, ele está em outros hospitais também. Então, a gente tem aí uma questão importante de como a gente faz para estabelecer conexão de marca com esse médico. E a gente tem uma equipe de comunicação muito focada no diálogo com esse médico, seja por meio de canais específicos, canais próprios para ele, mas também a gente precisa estar em eventos, a gente precisa estar ali no dia a dia e, como a gente estava falando aqui fora do ar, na área de comunicação precisa estar em todos os lugares, não pode estar sentada, tem que caminhar. Corpo clínico aberto é esse profissional que trabalha em outros lugares além do HCor, é isso? Exatamente. Ele não é um funcionário dedicado, exclusivo do HCor. Ele atua em diversos hospitais. Então, acho que a principal característica que a gente tem aqui da área de comunicação é entender esses movimentos de mercado também. Então, há 5 anos, lá em março de 2020, a gente iniciou uma pandemia, né? Uma das maiores, a maior da história, que mexeu com todo mundo. E a principal área que todo mundo achava que, né? A área de comunicação, o que vai ser da área de comunicação? Claro, a área médica, a área assistencial, trabalhou muito, claro. Né? Mas a área de comunicação foi puxada para isso também, porque a gente tinha uma rotina ali em tempos de pandemia, e vocês vão se lembrar, já faz 5 anos, mas certamente vocês se lembram. Como que eu faço para higienizar minhas mãos? Como que eu faço para usar máscara? Que máscara que eu uso? Então, a gente teve que estabelecer naquele momento uma série de canais de comunicação e de rituais de comunicação que iriam nos ajudar a
trazer as informações para o público. Eu tinha que ser interna e externamente vocês foram fonte, né? Já eram, mas isso se potencializou. Exatamente. Fonte de informação. Então, a gente teve uma aproximação importante com o time de RH, porque a gente precisaria, né, ter uma rotina com os gestores sobre o tipo de informação que ele precisaria passar para a equipe, porque a gente tinha reuniões diárias, 2 vezes por dia, inclusive, para falar sobre uso de EPIs, máscara, por exemplo. E a gente teve que se adaptar a isso. Então, tudo que a gente tinha... Eu cheguei no HCOR no final de 2018. Tudo aquilo que eu havia construído por pouco mais de um ano e meio, quase que a gente teve que desconstruir e falar, e agora? Como que eu coloco essa área de comunicação para atuar a serviço desses profissionais de saúde, para que a gente leve informação de qualidade, as informações corretas. E aí, nesse meio tempo, a gente criou, inclusive, um canal de comunicação novo, porque a gente tinha a intranet, só que a intranet só funciona dentro das redes do hospital. Então, eu preciso estar logada. E os murais. Mas a gente tinha uma população que não voltava para casa, dormia em hotéis perto do HCOR. O HCOR disponibilizou isso para esses profissionais de saúde, inclusive, porque tinha medo de contaminar a família. E era uma rotina intensa de atendimento aos pacientes. Então, não dava tempo de passar informação. E aí, a gente pensou no Instagram. E aí, a gente pode falar mais pra frente isso com detalhes dele. Mas o Instagram foi uma ferramenta bastante importante pra gente. Inclusive, a gente ganhou um prêmio na Exposição da Qualidade, que é uma premiação interna do HCOR. Que olha para melhorias que as áreas fazem, em que a gente conversava com as pessoas por meio do Instagram, né? Porque eu até brinco, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, depois de abrir os olhos, né? Como diria a quinta série. Já pega. Olhar o Instagram. Olhar o celular. E a última coisa que a gente faz é olhar o Instagram também. Sim, olha o Instagram, coloca ali do lado, fecha o olho e dorme. Então, assim, não tem um jeito mais prático de estar perto das pessoas do que ele. Então... Eu diria que, por ser uma operação complexa, nem todo mundo tem Instagram, né? A gente tem ali as equipes de apoio que talvez tenham menos acesso a determinados canais, mas são canais complementares. Então, a gente tem Instagram, intranet também, que é super importante para a equipe assistencial, que via de regra, não está no celular, no horário de trabalho, mas a intranet usa bastante. A gente tem murais, a gente tem rituais de liderança. Tudo isso para que a gente consiga cercar todo mundo, para que a gente consiga transmitir a comunicação da melhor forma. E engajar esse corpo clínico aberto também, né? Que, sim, assim, ele faz parte também, né? Embora ele esteja dividido entre outras companhias, ele também... precisa, né? Sim. Perceber o HCOR, enfim, perceber o que está sendo feito ali. E a gente usa pesquisa para saber se eles estão engajando ou não. Quando eu entrei no HCOR, a gente tinha uma questão importante de proximidade com o corpo clínico. E aí a gente pensou em alguns canais de comunicação junto aos executivos, aos gestores da área médica. Como que a gente chegaria nessas pessoas? E aí, a gente estabeleceu canais de comunicação. Então, tem rituais presenciais. Existe também uma newsletter que a gente faz focada para os médicos, que tem uma taxa de abertura altíssima. Acima do bench de mercado. É quase 50% de abertura, 49%. É bastante coisa, né? Então, a gente olha para isso e aí a gente faz pesquisa. E na última pesquisa que a gente aplicou com o corpo clínico, a gente teve aí um aumento de 12 pontos percentuais no reconhecimento da área de comunicação. Então, as pessoas... Então, o corpo clínico sentiu essa diferença no fluxo de comunicação com o hospital. E como eles fazem parte de um corpo clínico aberto, trabalhar esse reconhecimento é importante para que eles se sintam parte e se sintam engajados também. Sidney, a Flávia já comentou aqui algumas coisas sobre como ela consegue, né, tangibilizar, como ela usa a comunicação interna para isso, mas a gente tem esse esforço, né, a comunicação interna de tangibilizar o propósito, né, de pegar uma coisa tão subjetiva que é o propósito de uma empresa e transformar isso em iniciativas concretas mesmo, né, na mente da pessoa, assim, para ela fazer parte. E há inúmeras pesquisas que dizem que isso aumenta muito o engajamento, né? Quando ela entende melhor esse propósito, quando ela se vê conectada com isso. Quais mecanismos de planejamento a agência, você como profissional da área, adota ou já adotou para garantir que isso não fique só uma coisa de estampar as paredes da companhia?
Na Trama, a gente não inicia nada de forma para testar. A gente sempre faz um estudo de mercado, a gente examina através de pesquisa de diagnóstico, a gente também entra em contato com outros ambientes de mercado, a gente age com pequenos grupos para depois colocar em prática para todos os colaboradores dos nossos clientes. Então, assim, a gente consegue não colocar essa maquiagem cultural que a gente fala. E a gente, sim, transmite muito mais verdade quando a gente consegue chegar nas pessoas, levando mais verdade e, lógico, agregando muito para a cultura das empresas. E não à toa, vou fazer um complemento aqui. A cultura organizacional ela é referenciada como um iceberg, né? E, assim, cultura, lá na ponta do iceberg, você tem algumas coisas que aparecem, mas tem um trabalho enorme embaixo que a gente precisa fazer. E as pessoas, elas têm sensibilidade e a cultura é aquilo que elas percebem. Não dá pra gente falar que a gente é isso enquanto a gente pratica outra coisa, porque as pessoas percebem. A gente não pode subestimar isso. Então, praticar e não só colar nas paredes é algo importantíssimo. É regra, né? É um ponto de ajuda para aumentar esse engajamento, né? Você sente que foi uma conquista, um sentimento, uma sensação que a gente ganhou pós-pandemia também? Desse aumento de pessoas buscando por propósito, buscando essa conexão, né? De trabalho com propósito, com aquilo que elas gostam? E não só após a pandemia, mas a gente tem aí a geração Z que vai nos substituir em breve no mercado de trabalho. E é uma diferença de forma de atuar muito diferente, né? A geração Z tá preocupada com propósito, quer ter mais autonomia, mais flexibilidade. E ela só trabalha para coisas e causas que ela acredita. E isso é um novo momento que as empresas ainda estão se adaptando, mas elas precisam se adaptar para manter a força de trabalho animada, engajada, em busca de resultados. Não acho só que é pandemia, acho que é geracional também. Conectando o que a Flávia falou, né? Na vida, né, gente? A gente só vai entender e participar daquilo que chega até a gente se a gente vê se faz sentido. Se a gente vê que se faz sentido para o nosso dia a dia, a gente vai colocar em prática. Se não tiver sentido, é apenas uma coisa, mais uma informação chegando que vai simplesmente transparecer entre nós, mas a gente não vai colocar em prática. Então é isso, tem que fazer sentido para a gente, e é isso que a gente busca, fazer sentido uma cultura organizacional na vida das pessoas. Mas é uma... Eu não sei se eu vou ser certo, assim, dizer que é uma novidade. Mas o mundo do trabalho, por muitos anos, não teve muita ligação direta com isso, né? É uma coisa que veio de gerações mais atuais, certo? Sim, certo. Quando a gente fala das primeiras gerações, né, pós-guerra, os baby boomers, o trabalho era uma obrigação e a gente tinha que... Operacional para que eu trouxesse o sustento da minha família. Sim. E acontecia um fato que hoje não acontece mais. Eu chegava no trabalho, cumpria o meu expediente, ia para minha casa e meu trabalho ficava no meu trabalho. Isso. Hoje não existe mais isso. Há pelo menos 10 anos a gente vai trabalhar e carrega a casa com a gente volta para casa e carrega o trabalho. É impossível dissociar agora, não tem mais isso. Então mudou a relação das pessoas com o trabalho. E aí mudou toda a comunicação interna, certo? Toda a comunicação interna, com aquilo que eu falei. Porque ela era também mais informacional, né? Ela era mais top-down também, enfim. Sim. E agora esse fator de humanizar, né? Que acho que fica sendo uma palavra-chave. A humanização é que engaja, né? Não simplesmente a informação que chega e você aceita e vai em frente. Mas tem que fazer sentido para engajar. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa coisa de humanizar para engajar, sem parecer essa maquiagem cultural. Como é que se faz isso? Porque já tá ficando uma expressão carimbada, né? Essa coisa da humanização. A gente tá falando muito de humanização. Como que isso não fica fake? Eu acho que a gente tem que ter discursos muito alinhados com a empresa e com as pessoas. E, como eu falei antes, as pessoas percebem as coisas, né? Não dá pra gente dizer, a gente é isso, a gente é A, mas a gente pratica B, as pessoas sabem. Então, eu acho que, além disso, a gente tem que trazer verdade para o nosso discurso. Então, só trazendo verdade que a gente consegue trazer essa humanização para a comunicação interna. E aí é o termo maquiagem mesmo, né? Não dá pra gente maquiar a cultura, não dá pra gente falar A e praticar B.
que é a inteligência artificial que a gente falou agora há pouco, né? Ela traz muita rapidez na operacionalização dos nossos conteúdos, mas a gente não pode perder esse feeling humano. E você, Flávia, tem o desafio também de entender o feeling, essa conexão também com clientes, né? Que é lá na ponta do trabalho do hospital, tá o paciente, né? E aí eu queria entender com você qual o processo, ou o que vocês olham lá na comunicação interna do HCOR quando vocês percebem que pode estar havendo ou pode acontecer algum clima de desmotivação que chegue a afetar a ponta final, que é o atendimento do paciente. As coisas, esses passos se conectam bastante, né? A gente trabalha a comunicação interna e a gente tem uma metodologia lá no HCOR, que é o IME, que é o informar, integrar, motivar e engajar. Então, a comunicação interna precisa seguir a principal função dela, que é manter a informação em dia. E aí são informações básicas como o que mudou no meu benefício, como vai ser a escala de final de ano, como vai ser o dia de abono que o sindicato disse que tem. Então, é a informação que precisa acontecer. Mudou ramal, estamos em obra, são essas coisas que acontecem no dia a dia. Mas, além disso, a gente também precisa motivar as pessoas, né? E aí, a motivação é muito intrínseca, ela precisa ter conexão com o nosso negócio, com o nosso propósito. O propósito do HCOR é cuidar das pessoas e fortalecer a saúde. Então, no momento que eu contrato uma pessoa para trabalhar no HCOR, essa pessoa precisa praticar esse propósito na vida dela. Porque isso na área de saúde é bastante forte, assim. As pessoas que estão na área da saúde, elas têm isso aflorado, porque elas cuidam de outras pessoas. 80%, 70% do nosso público está no time assistencial, está atendendo o paciente. Então, e a motivação vem de dentro, né? Ela precisa ser motivada por cuidar das pessoas, fortalecer a saúde, e a gente precisa entregar para ela esse ambiente que vai fazer com que ela se sinta cada vez mais motivada. E, ao mesmo tempo, eu preciso engajar as pessoas. Como que eu engajo essa pessoa que está ali 6 horas por dia no turno da enfermagem, 8 horas por dia no turno administrativo, 12 horas por dia com os médicos plantonistas? Como que eu engajo essas pessoas no propósito da empresa, da instituição? Porque engajar as pessoas é fazer estar ali, fazer com que elas estejam ali praticando aquilo que o hospital acredita. E isso é bastante difícil também, né? Como que eu vou cuidar dessas pessoas para que elas entreguem ali para o nosso paciente essa plataforma de marca toda, em que eu tenho os meus atributos de marca. Sim. Eu tenho o meu propósito, eu tenho os 3 Cs do cuidado, que é a forma como eu me comunico com essa pessoa, como eu cuido e como que eu entrego todo o cuidado para ela. E aí o cuidado tá em tudo, né? O cuidado tá quando ela liga no call center para agendar a consulta dela e ela é recebida e bem tratada, quando ela chega com o carro dela, e o carro dela é a extensão dela, o manobrista com cuidado, acolhimento e carinho, vai com o carro para o estacionamento, como que ela é direcionada para tomar o café da manhã dela depois que ela fez um exame, como é a internação. Então, vejam, a jornada desse paciente, ela é bastante longa dentro do hospital. E tem pessoas que ficam no hospital por 1 ano esperando o transplante. Como que a gente faz com que esse ano todo, 365 dias, passem de uma forma mais agradável para uma pessoa que está todo esse tempo numa cama de hospital? A gente precisa também criar ferramentas para isso. E aí sai da área de comunicação interna. A comunicação interna não é responsável por isso, mas a comunicação interna precisa dar visão a isso que acontece. Então, a gente tem o time assistencial que olha para isso e pensa como que eu vou reunir toda a equipe, quais os esforços que eu preciso para que esse paciente que não pode ficar em pé, fique em pé, para ele relembrar a sensação que é ficar em pé depois de tanto tempo deitado numa cama e que a condição clínica dele o impede de caminhar sozinho. Como que eu levo o paciente para tomar sol? Esses dias eu estava indo almoçar, o pessoal, olha, tem paciente tomando sol. Porque são coisas que pra gente que está aqui na correria do dia a dia parecem tão pequenas, mas não, o paciente, ele sente falta do sol, ele precisa tomar sol. Então, tem o dia do desejo, o paciente quer comer um brigadeiro. Como que faz para um paciente comer um brigadeiro? Então, a equipe toda se mobiliza e a gente tem inúmeras iniciativas dessa no HCOR, que não são promovidas pela área de comunicação interna, mas a área de comunicação interna dá luz a isso e acaba
transbordando, reverberando por toda a empresa. Olha só como a gente cuida das pessoas, nos pequenos detalhes. Não tá no post da rede social, não tá no post de comunicação interna, tá no cuidado que a gente oferece e que as pessoas quase não veem. Quem vê é quem tá ali. E aí a gente precisa encontrar formas de dar visibilidade a isso para que as pessoas encontrem esse propósito e se conectem com a marca e com aquilo que ela faz no dia a dia. E depois é o paciente que ajuda a reverberar também, né? Sim. Que é o cliente. Como eu falei no começo, ali é uma marca tão querida, né? Tão referência na área, assim. Então, esse cuidado todo ajuda nessa divulgação boca a boca, vamos dizer. Sim, e muitas vezes é a única experiência que o paciente vai ter na vida dele. Então, tem pessoas que passam a vida inteira sem nunca fazer uma cirurgia. Muitas pessoas. Mas tem pessoas que só fazem uma cirurgia. Tem aquelas que fazem inúmeras, mas tem a maioria das pessoas faz, sei lá, uma cirurgia na vida. Como é que você vai impactar a vida dessa pessoa nesse único momento que ela tem? As pessoas não... O paciente, ele não pode errar. A gente também não pode errar. Não é que nem a gente que compra um chocolate e fala, não gostei de chocolate e joga fora. Não dá pra jogar fora a única vez que ela fez uma cirurgia, foi internada. Então, a gente tem ferramentas para conversar com essas pessoas e municiá-las de informação para que elas escolham o HCOR no momento que elas precisem. Mas a gente também tem o boca a boca, como você falou, André. Uma pessoa que ela é bem recebida, bem cuidada no HCOR, ela vai sair e vai falar bem do HCOR. E aí a gente tem até um crescimento sobre isso, né? Dos influenciadores. A gente tem produção de conteúdo muito grande hoje no mundo inteiro sobre pessoas que falam sobre e dão sua opinião sobre inúmeras coisas. Então, antes da gente comprar qualquer coisa, até pouco tempo atrás, sei lá, 10 anos, a gente ia no Reclame Aqui, né? O que estão falando dessa empresa no Reclame Aqui? Hoje a gente vai no Reclame Aqui. Reclame Aqui é uma oportunidade, é uma plataforma importante pra gente entender sobre a reputação das marcas, mas a gente também vai no TikTok, né? Vai no Instagram, mais no TikTok. Nem no Google a gente busca mais. A gente vai no TikTok pra saber se eu vou comprar determinada marca de qualquer coisa. E se eu vou me hospedar em determinado hotel. Então, a gente busca esse conteúdo que surge daquelas pessoas que não estão recebendo nada da marca. E como que a gente se apropria disso, né? A gente é uma marca e a gente faz comunicação interna, a gente tem aquela comunicação controlada nas nossas redes sociais, mas a gente também tem a comunicação que o outro faz, que está completamente fora do nosso controle, como gestores como área, né? de como marca. Gestão, sim. E como que a gente aproveita isso? A gente constrói toda a nossa reputação, a gente tem controle da narrativa que a gente faz, mas a gente não tem controle sobre o que os outros postam. E aí, recentemente eu dei uma aula sobre comunicação no próprio, para um time do HCOR. E aí eu trouxe esse exemplo, né? Eu fui buscar alguns exemplos de vídeos de pessoas anônimas falando sobre a HCOR. E a gente monitora, obviamente, com as nossas agências, mas a gente tem um número importante de pessoas que fazem essa publicidade positiva da HCOR nas redes, dizendo que estão sendo bem cuidados. E quando a gente tem oportunidade, a gente interage com esses influenciadores também e diz que a gente reposta, ou a gente manda alguma coisa que faça sentido com aquilo que ele postou. Não vou me alongar muito, mas vou contar um case interessante. Sim. Uma vez a gente... Uma influenciadora estava com o pai hospedado no HCOR. Hospedado não. Vou começar de novo. Uma vez a gente estava com uma influenciadora que o pai estava internado no HCOR. E aí ela tinha vários posts de várias coisas aleatórias. E aí ela fez um vídeo rápido falando sobre um produto, uma invenção que a gente pouco usa da forma como a gente conhece, que era o telefone com fio. Que tem no quarto, para você fazer ligação de ramais e tal. E ela devia ter uns 18, 20, 22 anos. Achou maravilhoso um telefone com fio. E aí ela fez um vídeo falando daquele telefone. Gente, vocês não sabem, se você discar tanto, liga lá na nutrição, eles trazem, sei lá o quê, pediu um travesseiro pro meu pai. E a gente achou super engraçado, porque, gente, é um telefone, né? Só que assim, pra uma pessoa de 20 anos, meu sobrinho tem 12. Eu acho que ele nunca nem imagina que seja um telefone. E aí a gente achou engraçado. E ela fez um vídeo falando bem do HCOR, mas não foi só por isso que a gente interagiu com ela, mas a gente achou engraçado. A gente pegou um telefone, embrulhou
e mandou de presente para ela, contando que era um telefone e agradecendo por ter escolhido o H-Core e tudo mais. E ela fez um outro vídeo dizendo que ela tinha recebido um telefone da equipe do H-Core. Então, a gente tem que pensar na marca nesse tipo de diálogo também, né? Não só naquele diálogo mais sisudo, mais protocolar para falar com as pessoas, mas também como a gente aproveita as trends e acaba criando mais conexão e mais proximidade com os nossos pacientes. É o que eu quero emendar aqui para falar dessas trends, né? Que é o que esse mundo veloz acaba gerando na gente, né? Do lado do comunicador, uma ansiedade de produzir coisas novas, de inovar sempre. E a empresa sempre querendo se antecipar, né? Sempre querendo ser criativa para engajar nas redes ou se comunicar com um público novo. E isso também pode ocasionar um excesso de canais, né? Você pode trazer exemplos da agência que você deve ter visto já, né? De excessos de canais ou de canais de comunicação explorados de uma maneira diferente, ou que ocasiona a infoxicação que vocês comentaram no começo. Como que a gente equilibra, Sidney, essa agilidade com uma coerência do discurso, da narrativa, como a Flávia está falando, e continuar sendo assertivo e embarcando na trend, se for possível, né? Obviamente. Na Trama a gente faz um diagnóstico, né? Junto com nossos clientes, e a gente identifica todo esse mosaico de canais. E o que nos ajuda a ser mais objetivo, direto e assertivo, né? De onde usar as trends, vai ser de acordo com as personas que a gente identifica, né? E assim a gente consegue adaptar os conteúdos aos canais corretos, da maneira correta, com um tom correto. E as trends vêm muito a calhar, porque como a Flávia disse, como é um exemplo ótimo da H-Core, né? O Instagram é o principal canal de comunicação interna dentro deles, e é o que está na mão das pessoas, é o que elas vivem no dia a dia. E sim, elas vão se identificar naquilo que elas veem em outros perfis do Instagram, e vai se identificar com aquelas trends da moda, mas que tenham coerência, que tenham conectividade com o objetivo da comunicação daquela narrativa que a gente quer passar, de acordo com as personas. E a gente toma muito cuidado com essa infotoxicação. Na Trama, a gente preza muito para ser muito mais estratégico do que simplesmente ser um birô de serviços ou um conteudistas. A gente tem um podcast, né, que a Flávia participou há um tempo atrás, que nós gravamos com uma outra colega nossa, que é a Denise Pragana. Lá ela dá bastante detalhes sobre o Instagram, usado como um canal de comunicação importante no H-Core. Mas aqui, o que você pode destacar pra gente, assim, para complementar? Em que momento do hospital vocês estavam que surgiu essa ideia? Ou a equipe, como a equipe tá hoje? Como que esse canal funciona? Como ele caminha? O Instagram surgiu da necessidade de a gente se aproximar do nosso time durante a pandemia. Quando a pandemia começou, a gente tinha reuniões com os gestores, uma pela manhã, às 8 da manhã, depois outra às 5 da tarde, e era muita informação, né? Então, tudo mudava, porque ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, né? O mundo estava aquela confusão toda, muita gente morrendo, foi realmente uma tragédia. Mas a gente precisava passar a informação pro nosso time de trabalho, né? Como que o enfermeiro, o técnico, todo profissional multidisciplinar atenderia o paciente, porque a gente estava num ambiente completamente desconhecido, então tudo mudava a todo momento. E aí o Instagram nasceu para nos dar velocidade, para passar essas informações para as pessoas. Tinha que ser uma ferramenta, aí a gente olha para custo, né? Não temos muito investimento para contratar uma ferramenta, não temos muito tempo para fazer o setup dessa ferramenta. O Instagram tá aí, tá pronto. E vamos fazer isso. Até foi uma ideia do meu chefe, o Instagram. Eu era reticente, eu falei, Instagram, será, chefe, que vai funcionar esse negócio de Instagram? Porque Instagram, eu falei, as pessoas usam no dia a dia. Mas aí, como eu falei, realmente, né? A primeira coisa que você acessa é quando você acorda e quando você vai dormir.
Então, a gente usa o Instagram como nossa principal rede para falar com os nossos colaboradores. Nasceu da necessidade da pandemia, né? No período em que a gente precisava... A gente tinha um volume de informações importante que mudavam todos os dias. Então, a gente precisava se aproximar dessas pessoas. E o Instagram é aquele jeito mais leve que a gente tem no dia a dia, né? A gente abre o Instagram, aí a gente vê uma série de programas criados em inteligência artificial. A gente posta foto, a gente se reafirma como pessoa para os outros verem o que a gente está fazendo. Então, o Instagram está muito presente no dia a dia das pessoas. Acho que eu tenho até uma colinha aqui. O Instagram tem 2 bilhões de usuários no mundo todo. Então, é bastante. O TikTok só tem 1 bilhão, mas ele está crescendo muito rapidamente, né? São dados de 2025. Então, as pessoas usam demais. E aí, a gente trouxe essa leveza pro Instagram porque a gente usa a ferramenta, mas a gente usa a ferramenta para falar da empresa. Então, como que a gente traz essa leveza para transmitir as informações do que a gente precisa pelo Instagram? Então, como a Amora falou da questão das trends, não dá para a gente fazer qualquer trend, mas a trend dá engajamento. Então, o time está lá sempre pensando em parceria com a Trama também, como que a gente traz essa determinada trend para o nosso dia a dia. A gente tem que falar de hospital, a gente tem que falar do nosso propósito e dá muito certo. A gente tem lá uma meta, pelo menos uma vez por mês a gente tem que ter uma trend no Instagram, porque isso atrai o usuário. E o engajamento do Instagram é bem importante, a gente tem 6% de engajamento, é uma taxa considerada alta, né? O parâmetro que a gente usa do Buzz Monitor, de 4,7% em média no mercado, o nosso é 6%, mas também é um público muito qualificado, né? Ele é funcionário, ele tem que comprovar que ele é um funcionário para ser aceito, é uma rede fechada. Então, a gente tem um público bastante qualificado, é esperado que o engajamento seja alto. Mas é uma ferramenta super importante para a gente. E a gente tem que estar sempre de olho, porque a gente tem que ter alguns cuidados também, né? A gente está ali cuidando de pessoas, o setor saúde, não dá para a gente sair fazendo trend de qualquer jeito. A gente tem que pensar bem, né? Porque é uma linha tênue ali entre talvez pode ser ofensivo, ou talvez não fale o que a gente quer falar. Isso não está alinhado com a narrativa da marca. Exatamente. Então, é preciso cuidado, mas dá certo. Dá bastante certo, desde 2020. O conteúdo que está lá, ele é facilmente transportado para o perfil pessoal, por exemplo? Em compartilhamento? Não, ele não sai dali. Ele não sai dali. Não dá para garantir que ele não saia, mas ele não sai, é uma rede fechada, as pessoas não conseguem compartilhar. Elas até conseguem compartilhar, mas só vai ver quem segue o canal, né? O arroba. Mas a gente toma cuidado com aquilo que a gente publica lá também, né? Então, se eu tenho informações sensíveis, confidenciais, eu não posto. Também a gente precisa ter muito cuidado para não postar paciente, porque a gente tem... LGPD, inclusive, né? Que nos impede de fazer isso, mas é uma questão ética. Muito antes de LGPD a gente já não fazia, hoje menos ainda. E a gente não pode mostrar documentos, a gente não pode mostrar crianças. Quando a gente faz ações com crianças, os pais autorizam. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas é uma ferramenta que agregou bastante na comunicação do HCore. Mexeu na estrutura de canais que vocês tinham? Mexeu. A gente tem hoje os principais canais. Intranet, que a gente tem aí 5 milhões de acessos por ano. É bastante acesso, mas é uma plataforma de serviço. Então, eu tenho ali o cardápio do dia. Os benefícios, toda a informação de RH, né? Então, 5 milhões parece bastante, e é muita coisa, mas quando a gente traz o viés aqui da plataforma, dá para entender por que a gente tem tanto acesso. Mas os nossos principais canais são a intranet e o Instagram, meu HCore. E como não dá para ter uma bala de prata, né? A gente precisa cercar as pessoas com múltiplos canais, porque tem gente que não tem Instagram, tem gente que não tá no dia a dia, não consegue acessar a intranet. Então, a gente também tem murais. A gente tem e-mail, a gente ainda manda e-mail, né? Parece uma loucura falar de e-mail em 2025, mas a gente ainda manda e-mail. Funciona muito em algumas empresas, né? Funciona. Em especial para o administrativo, funciona bastante, porque vê ali a informação na hora. Sim. E a gente também usa alguns recursos especiais quando a gente precisa. A gente usa a sinalização dentro do hospital, né? Então, o nosso offline
parede de refeitório, escada. A gente usa bastante esses recursos também para conseguir alcançar as pessoas. Sidney, a Flávia comentou agora sobre todos esses desafios. Eu queria que você comentasse sobre o seu trabalho e o da equipe da Trama para ajudá-la nesses desafios, né? Brincando aqui com ela, de escada a conversar com o médico PhD, ela tá fazendo tudo em todos os canais possíveis, né? De conversar com esses públicos todos. Quais que são os desafios na agência, na equipe? O que você tem vivido para ajudá-la nesse processo todo? Eu acho que a gente pode destacar nisso que você está comentando, André, desde adesivação de parede, de escadas e tudo mais, todos os canais tradicionais e tudo mais. O Instagram, que não é muito tradicional. Não é muito tradicional. Eu posso destacar o grande plano uma grande campanha, um grande plano de comunicação que a gente está atuando junto com eles, é o Nossa Essência HCOR, que é a cultura da HCOR, né? A gente está tentando trazer uma tradução daquilo, de um monte de termos técnicos que são utilizados, que é muito importante também, mas trazer um pouco, traduzir isso de forma mais palatável, que, volto a dizer, que a gente tem que dizer e mostrar aquilo que faz sentido para as pessoas. Então, se ela vê que ela tem sentido na vida dela, isso já está começando a virar cultura. E acho que essa é uma grande campanha que a gente está conseguindo utilizar desde o começo e tangibilizar tudo da melhor forma possível. E quando a gente fala de marca, é realmente, né, é difícil de tangibilizar, né? Porque marca é muito subjetivo, né? Quais os recursos que a gente pode usar para conseguir aproximar o que a empresa espera que as pessoas executem, pensando na plataforma de marca que ela precisa entregar para as pessoas, né? Então, isso que o Amora trouxe da nossa essência precisa estar vivo no nosso dia a dia, porque a nossa essência fala da forma que a gente tem que ser na HCOR. Então, do nosso propósito, quais são os valores que a empresa espera de você, quais são os nossos atributos de marca e como que a gente entrega isso para o paciente lá na ponta a partir dos nossos 3 Cs do cuidado, que é a forma como a gente cuida das pessoas e tangibiliza tudo que a gente fala de plataforma de marca, como que a gente reverbera boas ondas ali, cuidando do paciente à beira-leito. Legal. A gente está falando muito de engajamento, né? De pessoas engajadas e desengajadas, mas eu queria ouvir de vocês aqui na prática, no dia a dia, na vivência de vocês. Para a gente reengajar ou manter engajado as pessoas, o que dói mais é o ruído, é o excesso de informação ou é a falta dele, é o silêncio? Para mim é o silêncio. Para mim, o silêncio dói mais. E interessante é que a questão do volume de informação também acaba sendo subjetivo. A gente fez uma pesquisa no HCOR há 2 anos em que a gente tinha essa pergunta. Foi uma pesquisa muito focada em comunicação, né? A gente queria fazer um diagnóstico depois de 4 anos de implementação da área. E aí, uma das perguntas era... você acha que você recebe um volume alto de informação? E eu, como área de comunicação, sempre julguei que sim, o volume de campanhas, comunicados é elevado. E as pessoas disseram que eu tive ali 30% de respondentes dizendo não, é adequado. Eu falei, gente, não é possível. Mas aí a gente tem uma questão importante para resolver, né? Essas pessoas que responderam que era adequado não são aquelas pessoas que têm um perfil como o meu, que estou no administrativo, que vejo tudo ou que produzo tudo, né? Então, aquela pessoa, ela só vê o mural e a intranet. Então, ela não tem acesso, contato a tudo. Então, para ela, o volume está adequado. Mas, com certeza, o silêncio é o desprezo, né? Não tem nada pior que o desprezo. Eu acho que o silêncio significa... Desengaja mais o silêncio. Desengaja porque demonstra que a tua comunicação está completamente desalinhada. O ruído, tem muito ruído que é ruim, claro. Mas quando há comentários, e o ruído nos dá chance também de consertar, né? De rever rotas. Então, eu prefiro o ruído, com certeza. Sim, baseado no ruído, a gente pode, né, corrigir rotas, né, e criar outras oportunidades, né, da gente conversar com essas pessoas, né. E o silêncio, a gente não tem nem essa ferramenta, né. Então, a gente não tem como atuar. E isso prejudica bastante, sim. Concordo com você. Eu vou puxar essa coisa do silêncio e vou trazer para um tema de liderança comunicadora.
Então, quero abordar isso com você primeiro, depois para a Flávia. Você é um dos líderes, né, da agência, gerente de comunicação interna do grupo. E você entende como líder os desafios, né, de treinar, de capacitar outras lideranças, outras pessoas para esse papel. E recentemente a Trama patrocinou um evento da Mega Brasil de comunicação interna, onde o líder comunicador era a principal pauta, assim, era a dor de todos os palestrantes, da plateia. Os executivos falaram muito sobre isso, né? Sobre o papel do líder comunicador e a importância disso, desse ponto de atenção, né? Por que que hoje o líder comunicador é um ponto de atenção tão estratégico para as empresas hoje, Sidney e Flávia? O líder de ontem é o grande influenciador de hoje. E ele é o nosso braço direito. É ele que leva de forma institucional tudo aquilo que a gente quer passar através da comunicação. E um outro ponto muito interessante, né, de um líder comunicador, ele leva a informação institucional, mas ele também traz a percepção. Ele traz a percepção dos colaboradores. Ele é o que sente. E esse retorno, quando ele traz isso para dentro da empresa ou dentro da agência, para a gente ajudar a construir junto, a gente consegue entender melhor ainda aquilo que não é escrito, mas sim sentido. Então, é muito importante esse líder comunicador, que eu sempre tento traduzir que ele é o grande influenciador, né? Ele não está nomeado em algumas empresas, mas ele é o grande influenciador. É o líder de ontem, é o influenciador de hoje. E o líder é um aliado da empresa na disseminação das mensagens, né? A gente precisa alinhar o tom de voz com ele, e aí o tom de voz, né? O tom da comunicação. O líder foi um super aliado das empresas, dos hospitais e empresas de saúde no momento de pandemia, porque era o líder que tinha esse poder de disseminar a informação para todo mundo. Então, a gente precisa estar muito ao lado e trabalhar a comunicação de liderança para que a gente consiga uniformizar o discurso, porque não basta o líder conversar com a equipe, ele precisa ser direcionado para a forma como ele vai tratar aquele assunto com a equipe e o que ele vai responder, porque a equipe vai ter dúvidas, né? Como que a gente também orienta e capacita esse líder a responder as dúvidas da equipe da melhor forma. Então, somos aliados, com certeza. Como ele retroalimenta também a comunicação interna, né? No hospital, como você tem trabalhado essa temática de liderança comunicadora? Você tem um projeto consolidado? Sim. Ou é mais natural pelo ritmo do setor, enfim? A gente tem junto ao RH cursos, né, para liderança, mas é bastante focado em treinamento de liderança e aí tem um módulo de comunicação. Mas existe um ritual de liderança todos os meses que é o encontro de líderes. É uma reunião que ela é produzida, preparada pela equipe de comunicação. E o porta-voz principal ali é o presidente. Então, o presidente traz o tom da comunicação, tem a participação de outros grandes líderes, né, de executivos e tudo mais, mas aquele é o momento em que a gente fala sobre os principais projetos, a gente celebra promoções, celebra conquistas, tem até uma sessão na reunião que chama Boas Ondas, então a gente celebra ali no Boas Ondas tudo aquilo de bom que aconteceu no último mês. E é o principal ritual. Depois a gente cobra os líderes sobre a disseminação daquele material. E aí, na pesquisa de clima, a gente pergunta se o liderado recebe as informações. E na pesquisa de comunicação, a gente perguntou também. Então, esse é o principal ritual que a gente tem com a liderança. Eu quero falar um pouquinho de conteúdo gerado pelo colaborador. Não sei se você tem... Você com o Instagram, não sei se isso se potencializou, se você já fazia. É um conteúdo que está sendo bastante utilizado pela comunicação interna, né? Aproveitar que há o desejo do colaborador de se conectar com o propósito e, a partir disso, ele se tornar um protagonista da comunicação, né? Dele ser utilizado como um multiplicador. Você acha que isso ajuda no engajamento das equipes? Ter um multiplicador ali interno? Isso é oficial no HCore como um programa? Ou isso está em vias de? Ou
Como você trabalha essa questão dos multiplicadores internos? A gente já falou muito sobre ter multiplicadores, não temos ainda, mas é algo que ainda não saiu de pauta. É importante. Mas em vez de falar de multiplicadores, a gente dá espaço para os personagens, né? Então, no Instagram, as pessoas podem marcar o meu HCore, que é o nome da nossa rede, e a gente reposta. E... Gente, as pessoas adoram se ver. Adoram se ver. Então, isso traz reconhecimento, traz integração. E, às vezes, as pessoas, elas postam no meu HCore e, às vezes, assim, deu 3 minutos, alguém me chama no WhatsApp. Flávia, postei, por que não repostaram ainda? Eu falo, calma, já vou repostar. Calma. Né? A gente foi só ali tomar um cafezinho, a gente já vai repostar. Então, as pessoas ficam nessa ansiedade porque todo mundo quer se ver. E nós temos alguns eventos durante o ano que são bastante aguardados. Um deles é a Semana da Enfermagem. Semana da Enfermagem, a gente tem, assim, recordes de repostagem, sei lá, 300 reposts numa semana. Porque a gente faz ativações pelo hospital para a equipe, para os enfermeiros e técnicos. Então, eles tiram muita foto. A gente tem um evento para celebrar a data, com palestra e tudo mais. Eles fotografam naturalmente, mas todo mundo quer estar ali. Então, é algo que realmente dá bastante audiência, dá esse palco para as pessoas. É importante, elas se reconhecem, traz integração. E a gente também tem esses personagens reais integrando o meu HCore. Então, quando a gente precisa fazer banco de imagens do hospital, a gente quer usar pessoas reais. Então, a gente abre um concurso lá. O próprio lançamento do Instagram, a gente mandou um e-mail, na época era o e-mail, quer participar? E aí, as pessoas são escolhidas. Tem alguns critérios, que a gente precisa pensar em critérios, né? Senão fica difícil escolher pessoas. Sim. Mas elas participam das nossas campanhas, são os nossos personagens reais. Semana de diversidade, que foi recente, a gente fez conteúdo sobre o tema, entrevistando pessoas reais. Então, a gente tende a utilizar essas pessoas que estão ali para serem os nossos personagens, para trazer mais verdade para nossa comunicação, e todo mundo adora aparecer, né? Então, dá muito certo. A Flávia comentou, né, da grande campanha que eles têm, né, que é a Semana de Enfermagem, né, e já pegando carona nessa trend, nessa influência, nesses multiplicadores, a gente criou para esse ano, né, Flávia, o tema influenciadores de cuidado. Foi muito legal, foi muito legal. E foi um grande desafio, porque todo ano a gente tem que se desafiar para ser cada vez melhor, né? E esse ano eu acho que a gente foi bem feliz ainda nesse assunto de multiplicar, de influenciar, de engajar. A gente foi bem legal essa campanha que a gente fez junto. E é um desafio mesmo, né? Porque Semana da Enfermagem existe todo ano. Como que a gente, né? Que a gente trata isso por um olhar diferente? Como a gente já falava sobre o cuidado e como as pessoas poderiam trazer essa influência para o melhor desfecho do paciente, essa campanha foi bastante feliz, assim, deu muito certo, encaixou super bem. E é o nosso principal evento, né, do ano. E assim. Um jeito de encaixar a influência na narrativa da marca do cuidado, né? De que você influencia, né? Que o cuidado ajuda nessa influência, enfim. E a gente valoriza essas pessoas. E valoriza a categoria, né? E teve um ano que nós trocamos o uniforme e a gente fez um desfile. E foi super legal e tal. E aí as pessoas começaram a postar trends do Instagram. Aquela trend que muda de roupa. Então, elas sem a gente falar nada, elas faziam a trend e postavam. A gente falou, nossa, tem um potencial aí, né? Então, a gente olhou para aquilo rapidamente. E aí, depois, a gente lançou a trend em cima do que as pessoas já tinham feito para fazer a campanha de lançamento do novo uniforme. Porque é um jeito muito diferente de fazer comunicação interna, né? A gente não espera, não é? A se aproveitar de uma trend para fazer o discurso da marca, né? A troca de uniforme pode render, retroalimentar você numa série de estratégias, né? É super novo isso da comunicação interna embarcar nisso. E tem que estar atento, porque se a gente perde, né? Se a gente não olha o Instagram naquele dia, a gente perde o timing. As trends também, né? Se a gente não é rápido, perde o timing. E dá muito trabalho, porque é muita peça, é muito post, assim, dá um trabalho danado. Isso é uma cocriação digital nos tempos modernos. É verdade, é verdade. Cocriação, é a gente trazer, como a Flávia falou, todo mundo gosta de se ver, né? E no ambiente de redes sociais, nessa pegada de redes sociais, é uma cocriação junto com eles.
E isso dá muito certo, é o engajamento. E tem uma outra questão também, André, que eu não citei, sobre produção de conteúdo. A gente teve, sim, recentemente no Instagram, acho que era um dia com, e aí tinha a área. Então, a gente, meio que aquele repórter por um dia do Fantástico, a gente adaptou pro HCore, e aí o último que a gente fez, inclusive foi na Semana da Enfermagem, é uma enfermeira, desde o momento que ela saiu de casa, e aí ela contou pra gente por meio de vídeos como foi o dia dela trabalhando. E aí a gente toma um cuidado de fazer as postagens aos poucos, porque obviamente não é ao vivo, ela não grava e posta na hora, ela grava tudo, manda, e a gente tem uma questão também de olhar... Isso. Né? Porque não pode aparecer dado de paciente, sim. Enfim. Então, a gente posta e toma cuidado de postar ao longo do dia. Ela tá indo almoçar, a gente vai postar meio-dia, né? E as pessoas amam. Amam ver como que é o dia a dia. Porque é isso, né? O hospital ele é muito complexo, tem muitas áreas. Então, como que funciona a lavanderia? Como que funciona o enfermeiro que trabalha 6 horas e saindo de lá ele vai para um outro hospital da região? Então, dá muita audiência. Que legal. Sidney, eu quero aproveitar para você comentar um pouco aqui. A Trama mergulhou recentemente em analisar 5 anos de pesquisas, né, com mais de 43 mil colaboradores de várias empresas de diversos setores aqui no Brasil. E esses 5 anos aí de análise trouxe insights bem bacanas, né, do trabalho, de conexão mesmo e engajamento desses colaboradores. Entre muitas das conclusões, a gente detectou que olhar para o ser humano por inteiro parece uma coisa óbvia, mas a gente percebeu pela pesquisa que não, que olhar o ser humano por inteiro e não só como dono de um crachá, enfim, como um colaborador de uma área, ajuda é uma estratégia interessante para aproximar, né, as pessoas do trabalho, engajar as pessoas na narrativa da marca, enfim. Comenta um pouco sobre os resultados desse estudo, o que mais que vocês observaram, perceberam, enfim. E como que a Trama está fazendo para incorporar isso nas comunicações internas dos clientes, né? De ter esse olhar do humano por inteiro, dentro e fora da empresa. Isso, acho que o grande achado, né? O grande ponto que você trouxe, né, André? Através dessa pesquisa que a Trama fez, é a gente enxergar o ser humano por inteiro, mas através dessas camadas, né? De você olhar para uma pessoa e ver que ela não é apenas um crachá naquele horário determinado do trabalho. E sim, ela é uma mãe, ela é uma empreendedora, ela é uma estudante, ou ela pode ser uma mãe de pet, ou alguma outra coisa. Ou seja, você consegue não enxergar uma pessoa, a pessoa por inteira, mas a pessoa em camadas. E isso traz mais autenticidade. E a gente enxergando essa autenticidade nas pessoas, a gente consegue atingir mais, sensibilizar quando a gente vai passar a comunicação adiante. Isso a Trama está observando bastante, estamos colocando em todos os nossos clientes, a nossa comunicação, esse olhar mais carinhoso, mais humano e mais autêntico, né? De trazer as pessoas na comunicação. Mais estratégico também, né? O fato de fazer o Instagram já é um pouco olhar isso, né? Sim. Vocês já perceberam que o Instagram era acessado na vida pessoal, né? E poderia se tornar uma rede social. E aí, esses 5 anos, Flávia, eu trouxe dados por exemplo, da importância do líder comunicador, de que os colaboradores confiam muito na liderança direta, e também na área de comunicação, mas confio muito no líder. O consumo de informação nos canais onde ele já frequenta de maneira pessoal, vamos dizer assim, né? Fora da empresa, ele já frequenta ambientes, mídias sociais e canais que a empresa poderia potencializar. Isso na área da saúde já era visto, né? O ser humano por inteiro. Isso na sua comunicação interna já é... Sim, não tem mais... Ponto fundamental. Não tem mais a divisão, né? Eu tô no trabalho como, né? Antigamente, chego no trabalho, desliguei a Flávia, que, né, tem uma vida pessoal, e aí quando eu chego na minha casa, desligo do trabalho. Não tem mais isso. E a mesma coisa com os veículos de comunicação, com os canais de comunicação. Não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, né? Então, eu tô presente no Instagram, no celular pessoal, e a pessoa ali também tá presente com a família dela no hospital.
não tem mais, é um caminho sem volta, né? Não existem mais a Flávia que trabalha no HCor e a Flávia que a vida pessoal da Flávia. Não tem mais como dissociar isso. A gente precisa olhar para o indivíduo como um todo. Assim como a gente trata a saúde da pessoa como um todo, a gente também trata a pessoa como uma pessoa inteira para se comunicar com ela. Meninos, como que a gente mensura esse engajamento? A gente falou de muitas coisas aqui, né? De um trabalho enorme que vocês têm feito. Mas como que a gente mensura, assim, se tem alguém aqui na audiência que tá angustiado para entender como é... Tá bom, tudo isso aqui é incrível, mas como que eu faço um relatório para minha diretoria no final do mês? Quais que são os KPIs? O que vocês usam? O que vocês estão mais olhando? A gente olha muito para engajamento, Instagram em especial, muito engajamento. A gente tem um olhar para números de intranet, por exemplo. Quais são as notícias, qual a quantidade de visualizações de notícias que eu tive no mês. Mas o convite depois para a equipe como um todo é assim, quais foram as notícias que menos foram lidas? E quais foram as notícias mais lidas? Porque a gente também precisa pautar o nosso trabalho por isso. Não adianta eu falar sempre sobre um assunto que eu sei que vai flopar. Porque tem um monte de assunto que a gente já conhece. Quando a gente precisa falar deles, a gente já pensa como a gente vai falar de forma diferente para que a audiência acesse. Então, a gente usa engajamento. Eu olho também para a quantidade de colaboradores que estão no Instagram, porque para mim é importante. Quanto mais pessoas estiverem no Instagram, melhor. Uhum. E eu também, quando a gente faz determinado evento, a gente olha para a quantidade de pessoas que foram para esse evento. E agora a gente começou a implementar junto à Trama, e aí está aí nos próximos passos, fazer pesquisa mesmo. O que isso mudou de comportamento nas pessoas? Porque a gente não faz comunicação somente por comunicar, né? A gente precisa ter uma mudança de comportamento. Então, acho que esse é um passo importante que a gente vai avançar em breve. Além de todos esses KPIs, esses números, essas curtidas, esses dados, né? Acho que o mais importante de tudo acho que a gente pode complementar pegar tudo isso e analisar de uma maneira mais conjunta. Além dos dados, além de curtidas, além de números, a gente tem que também praticar sempre, sim, uma escutativa, falar com os líderes, né? É eles que vão trazer esse sentimento. E, ultimamente, a Leila, da Trama, né, nossa CEO, me trouxe também um insight muito bom para a gente começar a utilizar na comunicação interna. Hoje, a gente precisa muito trabalhar com o sentimento. Que sentimento que as pessoas estão tendo com a comunicação que a gente está levando, né? Se faz sentido, se estão gostando, se não estão gostando, não apenas os cliques, e sim os sentimentos. Que acho que isso pode ser uma grande ferramenta poderosa para a gente ser mais assertivo ainda quando a gente tiver conseguir chegar em todos os colaboradores. É trazer o sentimento, acho que é o feeling, né? A gente está falando muito sobre isso hoje, sobre humanizar para engajar. E o sentimento pode traduzir isso. É uma forma de deixar o relatório humanizado também, né? Porque se eu apresento número, onde que está esse humano, né? Sim, exatamente. Num relatório que você vai apresentar, obviamente que executivo, um relatório de metas, de desempenho, enfim, mas que é possível de humanizar, né? Trazendo sentimento, como você falou que monitora, né? As redes, enfim, de maneira externa, né? O que se comenta sobre a marca. Isso é possível também de se fazer olhando para o interno, sim, né? Sim. Inclusive, para o público externo, a gente faz essa monitorização de sentimentos. A gente tem uma nuvem de palavras ali a partir dos comentários que a gente tem nas redes dos usuários, né? De forma geral, a gente olha para isso também. Qual é o sentimento que eles têm ali naquele mês, a partir de todo aquele material. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. A gente falou de propósito, narrativa de marca, liderança, IA, e falamos de conexões também, né? E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, para o final do episódio. O que faz uma mensagem permanecer viva na memória do colaborador? É muito do que a gente falou hoje, né? Eu acho que a gente, para manter essa mensagem viva, a gente precisa trabalhar a conexão dele com a empresa, o propósito que ele tem com a empresa. Ele precisa acreditar. Não dá para a gente falar,
prometer algo que ele percebe que não é real. Ele precisa de forma verdadeira se sentir conectado àquela mensagem. Só assim a gente vai conseguir criar memória nele. Sidney. Só através do... Como a Flávia falou, né? Só através dessa conexão, né? Dessa genuidade na informação que a gente for passar, dessa comunicação que a gente for levar, é que a gente realmente entende e se faz sentido e a gente engaja e trazer de maneira mais leve no dia a dia tudo aquilo que a gente recebeu de informações, traduzindo na cultura da empresa. Legal. Obrigado pela participação de vocês, Obrigada Flávia, pelo convite, André. Sidney. Obrigado, André. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já está aí, compartilhe esse episódio e outros com outras pessoas. Ative as notificações para receber os episódios em primeira mão. E você também pode ouvir toda a série de videocasts diálogos na sua plataforma de áudio preferida, se é o seu desejo e a sua preferência de ter um podcast assim ao pé do ouvido. O Diálogos também tem essa possibilidade. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.